Venha. Rosvita deu um tapinha leve na cama de Leon e pediu que ele caminhasse em sua direção. Durante o jantar, Rosvita disse a Leon que ela dormiria no quarto dele naquela noite. Leon não teve outra escolha senão concordar com ela. Rosvita trocou de roupa e vestiu uma camisola preta muito charmosa. Essa camisola era relativamente fina, o que permite delinear claramente sua silhueta esbelta e bonita. Ao se mover, seus dois mamilos também tremiam levemente. Leon levantou a mão e, a contragosto, tirou o pijama. Ele pensou que Rosvita torturaria seu corpo novamente à noite, como antes. No entanto, ele não pôde recusar o pedido dela. Ele fechou os olhos, franziu levemente a testa e mostrou uma expressão infeliz. Ele caminhou até Rosvita e disse a ela: 2 dias sem me ver e já está tão ansiosa? Rosvita olhou para Leon e exibiu um sorriso misterioso. Ela disse para ele: isso mesmo, apaga a luz. Depois de tirar o pijama, Leon apagou as luzes do quarto. Então, ele subiu na cama e estendeu a mão para apagar o abajur de mesa de cabeceira. Leon e Rosvita deitaram-se juntos na cama e se cobriram com um cobertor. Rosvita colocou uma das mãos sobre o cobertor e fechou os olhos, revelando um sorriso. No entanto, Leon não queria ser tão calmo quanto Rosvita. Naquele momento, seu humor estava bastante tenso. Afinal, ele sabia o que ela pretendia fazer em seguida. Ele fechou os olhos com força e colocou uma das mãos na nuca, esperando o próximo movimento de Rosvita. Embora não quisesse fazer aquilo com ela, ele estava preparado para uma noite inteira de desconforto físico. No entanto, meia hora depois, Leon percebeu que Rosvita não fazia nenhum movimento nem lhe dirigia a palavra. Isso o deixou muito desconfortável. A essa altura, no passado, Rosvita já havia lançado um ataque contra ele. Naquele momento, Rosvita ainda estava deitada tranquilamente ao seu lado, sem fazer nada de estranho. Leon agarrou o cobertor com as 2 mãos e olhou para Rosvita com uma expressão cética. Ele disse silenciosamente em seu coração: o que é que está acontecendo? Ele observou atentamente por um tempo, mas percebeu que Rosvita continuava sem reação. Rosvita fechou os olhos e deitou-se na cama relaxada, sem dizer uma palavra. Parecia que ela simplesmente tinha vindo ao quarto de Leon para dormir. Com várias dúvidas e especulações, Leon sussurrou para Rosvita: é sério que só vamos dormir? Rosvita não abriu os olhos para olhar para Leon. Ela respondeu a ele: o que esperava? Leon virou-se de costas para Rosvita e enrolou uma parte do cobertor firmemente em volta do corpo. Ele não queria admitir que tinha pensamentos estranhos sobre ela na frente de Rosvita. Ele fechou os olhos com força e rapidamente respondeu: nada, vamos dormir. Rosvita abriu os olhos secretamente e viu Leon se virando. Após ouvir o tom de sua resposta, ela achou a reação dele muito interessante, mas não revelou seus pensamentos íntimos naquele momento. Percebendo que esta noite Rosvita não o torturaria como antes, Leon disse silenciosamente em seu coração: já que essa noite ela não vai fazer nada contra mim, também vou aproveitar para recuperar minhas forças. Afinal, o mais importante seria contra-atacar quando ela estiver mais confiante. Para evitar que Rosvita voltasse a procurá-lo para desabafar suas emoções, ele precisava descansar o suficiente para ter a oportunidade de atacá-la. Então, Leon adormeceu lentamente num sono profundo em um ambiente tranquilo. O tempo passou minuto a minuto, e o exterior do castelo foi gradualmente ficando silencioso. A lua surgiu no céu e iluminou a noite escura com seu tênue luar. Nesse instante, a luz do luar entrava suavemente no quarto de Leon, vinda de fora da janela. Em outra mesa de cabeceira, um pequeno despertador desfrutava silenciosamente do brilhante do luar. O número indicado pelo ponteiro do despertador mostra que agora são quase 2h30. Rosvita abriu os olhos e se virou, percebendo as horas no relógio. Ela tirou o cobertor do corpo e sentou-se silenciosamente na cama. Ela pegou o despertador na mesa de cabeceira e verificou cuidadosamente se a hora estava correta. Na verdade, ela nunca chegou a dormir de verdade. Ela parecia não ter intenção de dormir e permaneceu acordada até este momento. Nesse momento,
Rosvita lembrou-se de um pequeno segredo sobre Leon que Tiger lhe havia contado alguns dias antes. Às 2:30 da madrugada, se alguém fizer uma pergunta ao Leon enquanto ele dorme, há uma certa chance de que ele diga o que realmente pensa. Ela virou a cabeça e olhou para Leon, que estava deitado atrás dela, com um sorriso misterioso. Ela esperou pacientemente até as 2:30 da manhã, na esperança de desvendar os segredos escondidos no coração de Leon enquanto ele dormia. Após colocar o despertador na mesa de cabeceira, Rosvita se virou e aproximou-se de Leon em silêncio. Ela disse isso silenciosamente em seu coração. Vamos fazer um pequeno teste. Rosvita estendeu a mão e empurrou levemente o ombro de Leon. Como Leon já estava dormindo profundamente, não reagiu aos movimentos de Rosvita. Ela perguntou-lhe suavemente: Leon Casmode, qual é o nome da sua filha mais nova? Leon franziu os lábios e respondeu à pergunta de Rosvita, atordoado. Muen. Ao ouvir a resposta de Leon e perceber que ele não demonstrava sinais de que iria acordar, Rosvita se sentiu muito feliz. Oh, funcionou! Isso também confirma que o que Tiger disse a ela não era mentira. Rosvita havia determinado quais perguntas faria a Leon. Ela se inclinou em direção ao ouvido dele e continuou perguntando. Que tipo de garota você gosta? Leon respondeu. Cabelo prateado, altas. Rosvita lembrou que Tiger também lhe havia dito que Leon gostava de garotas com cabelos prateado, estatura alta e comportamento frio. Ela assentiu levemente e concordou com o que Tiger havia dito. Aham, exatamente o mesmo que o mestre dele disse. Tiger também disse que Leon uma vez rejeitou uma garota que atendia aos seus requisitos. Rosvita estava muito curiosa sobre isso. Ela aproveitou a oportunidade para perguntar o motivo. Então, por que você rejeitou a garota da escola que tinha exatamente essas características? Leon ainda não havia percebido quem lhe fazia essa pergunta. Ele explicou a ela. Embora fosse bonita, eu não gostava dela. Rosvita cruzou os braços sobre o peito e olhou para Leon com uma expressão infeliz. Ela se sentiu um pouco irritada com a resposta dele. Afinal, Tiger disse que ele não respondeu imediatamente ao pedido de namoro da garota. Ela o amaldiçoou silenciosamente em seu coração. Idiota, se não gostava, por que demorou 5 segundos para rejeitá-la? Embora Rosvita tenha aprendido com Tiger que tipo de garota Leon gosta, ela acredita que ele não gosta apenas desse tipo de garota. Então ela continuou perguntando a Leon. Então me diga, o que mais você gosta? Leon moveu o corpo suavemente e continuou a responder honestamente. Também gosto de mulheres maduras, meias pretas e coelhinhas. Ao ouvir a resposta de Leon, Rosvita imediatamente se interessou. Ela apoiou o queixo com uma das mãos e cutucou levemente a bochecha de Leon com a outra mão. Leon continuava dormindo profundamente e não demonstrou nenhuma reação à sensação em seu rosto. Ela olhou para ele com um sorriso travesso e perguntou: E você gostaria de ver suas colegas de classe com roupa de coelhinha? Leon balançou a cabeça levemente, expressando seus pensamentos naquele momento. Ele disse a Rosvita: Não. Rosvita ficou um tanto curiosa sobre isso, já que ele gosta de garotas de coelhinha. Rosvita acha que ele deve ter pensado em outras garotas vestindo fantasias de coelhinha. Ela olhou fixamente para Leon e perguntou: Então, quem você quer ver usando roupa de coelhinha? Leon permaneceu em silêncio por um momento e não respondeu imediatamente a Rosvita. Ele parece estar considerando seriamente a resposta para essa pergunta. Então, ele sorriu e disse um nome: Rosvita. Ao ouvir seu nome, Rosvita congelou de repente. Seus olhos arregalaram ligeiramente e ela ficou muito surpresa com a resposta de Leon. Para sua surpresa, ele realmente queria vê-la vestida de coelhinha. Após um momento de hesitação, o corpo de Rosvita finalmente reagiu. Ela sentiu suas bochechas esquentarem cada vez mais. Nesse instante, suas bochechas estavam vermelhas como uma maçã. Sua cabeça girava, seus pensamentos em turbilhão por causa do que Leon havia dito. Por um momento, ela não soube como analisar a resposta de Leon. Rosvita endireitou-se e rapidamente deu alguns passos para trás. Ela sacudiu a mão em pânico e olhou para Leon com uma expressão incrédula.
Ela não conseguia acreditar que ele tivesse tido tal ideia. Neste momento, é difícil conter o seu mau humor. Ela sussurrou: "Que? Por que quer me ver com roupa de coelhinha? Nem nos sonhos." "Porque eu..." Assim que Leon estava prestes a dar sua resposta, ele parou de falar repentinamente e caiu em um sono profundo. Ele abriu a boca e soltou uma série de roncos uniformes e contínuos. Com os movimentos ascendentes e descendentes do peito, ele mergulhou num mundo de sonhos cada vez mais profundo. Ouvindo o ronco incessante de Leon, Rosvita ficou sem palavras. Ela pensou que agora poderia saber o motivo pelo qual Leon queria que ela se vestisse de coelhinha, mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele já havia adormecido novamente. Ela tentou continuar dando tapinhas suaves em seu ombro e cutucando seu rosto, querendo que ele dissesse a segunda parte da frase. No entanto, ele não disse mais uma palavra. Ela pensou consigo mesma: que droga! Justo no momento crucial, ele ficou completamente apagado. Rosvita ficou muito irritada, porque Leon não havia terminado sua resposta. Leon nem percebeu que ele fez Rosvita se sentir envergonhada, o que a fez se sentir muito desconfortável. Ela levantou a mão e a fechou com força em um punho. Ela olhou para Leon e disse a ele: "Dessa vez você se salvou, mas da próxima vou fazer você fazer algo bem constrangedor enquanto estiver sonâmbulo." Já era a tarde do segundo dia. Seguindo sua rotina habitual, Leon, Rosvita e Muen chegaram a um grande gramado em frente às portas do Templo dos Dragões Prateados, prontos para receber Noah, que havia retornado da escola para o fim de semana. O tempo hoje está muito agradável, com a luz do sol brilhando em seu gramado, tornando-o particularmente aconchegante. É como um tapete macio verde-dourado, convidando-os a abraçar a natureza. Muen avistou um sapo verde em uma pedra próxima. Ela correu até a pedra e o observou curiosamente. Leon e Rosvita estavam à distância, observando Muen e conversando entre si. Quando Leon acordou esta manhã, encontrou-se sozinho em sua cama. Rosvita já havia saído do quarto há muito tempo. Ele olhou para Rosvita e perguntou a ela: "Quando você foi embora ontem à noite?" Vendo Muen brincando na grama não muito longe, Rosvita esboçou um sorriso gentil. Depois de ouvir a pergunta de Leon, ela respondeu-lhe calmamente: "Depois que você adormeceu." Então, Rosvita virou a cabeça e olhou para ele, revelando um sorriso travesso. Ela lhe pregou uma peça. "O que foi?" Ficou decepcionado. Leon desviou o olhar para a grama próxima e abriu os braços. Ele deu de ombros e fingiu não se importar muito. Ele fez beicinho e respondeu a Rosvita: "Claro que não, esse castelo é seu, pode dormir onde quiser." Recordando a experiência da noite anterior, Rosvita fechou os olhos e disse a Leon: "Aliás, enquanto você dormia, eu te ouvi falando." Ao ouvir o que Rosvita disse, Leon ficou surpreso. Ele não conseguia acreditar que tinha feito tal coisa na noite anterior. Talvez por medo de dizer algo estranho sem querer, ele apontou para si mesmo e perguntou a ela: "O quê? O que eu disse?" Rosvita ergueu a mão e tocou suavemente o queixo com os dedos, como se fingisse se lembrar do que Leon disse na noite anterior. Então ela disse a Leon algo como: "Arrependido de não ter aceitado a confissão de uma colega da escola." "Não imaginava, hein? Que história de amor tão comovente." Rosvita olhou para Leon com um sorriso misterioso, como se estivesse muito interessada em suas experiências românticas. No entanto, Leon não queria admitir que o que Rosvita disse era verdade. Ele fechou os olhos e cruzou os braços sobre o peito, dizendo: "Impossível, não inventa. Naquela época, eu só pensava em servir minha pátria. Não tinha cabeça para romance, muito menos para me apaixonar por alguém." Rosvita deu algumas risadinhas baixinhas. Embora ela já tivesse descoberto a maioria dos segredos de Leon por meio de Tiger, ela ainda preferiu não contar a ele. Ela queria ver sua expressão de constrangimento brincando com ele. Ela disse a ele: "Quem sabe, talvez o que você diz nos sonhos seja a sua verdadeira voz interior." Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon ficou visivelmente ansioso. Ele virou a cabeça para olhá-la, tentando ao máximo se defender. "Ei, e por que você não acredita em mim, mulher? Eu juro que é verdade."
Enquanto Leon e Rosvita conversavam, Muen notou algumas pequenas flores silvestres na grama próxima. Ela gostou muito delas. Agachou-se, colheu algumas flores silvestres de cores diferentes e alguns ramos de grama, e os entrelaçou para fazer uma linda coroa de flores. Nesse momento, ouviu um forte som de asas batendo não muito longe. Ela levantou a cabeça e olhou para o céu. O Leviatã em que Noa estava montada havia chegado acima do gramado onde eles estavam. Isso também significa que Noa havia voltado da escola. Ao ver Noa, Muen correu em sua direção, muito feliz, e gritou: "Irmã!" Percebendo a velocidade de corrida de Muen, Leon ficou para trás para lembrá-la. "Muen, devagar, você pode cair." Muen colocou a coroa de flores que havia feito na cabeça de Noa e segurou o braço de Noa com um sorriso. Então, seguiu Noa até Leon e Rosvita. Noa disse a Leon e Rosvita: "Mamãe, papai, voltei!" Nesse momento, Leon percebeu que Noa estava segurando um pedaço de papel na mão. Ele apontou para o papel e perguntou a ela: Noa, o que é isso?"